Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje a gente vai fazer um exercício aqui que é uma questão até meio simples, mas tem várias nuances no meio do processo, que é só juntar duas imagens diferentes. Então aqui eu fui na internet e achei essas duas imagens. Então a gente tem a imagem de um elefante e a imagem dessa vila aqui, alguma coisa assim. O objetivo é pegar esse elefante e encaixar lá na outra imagem. Então eu vou começar recortando aqui esse elefante, tentar fazer isso da forma mais rápida possível. Eu acabo geralmente usando para recorte rápido essa ferramenta de seleção rápida. Então eu posso pegar ela como se fosse um brush. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho. E eu começo a pintar a seleção em volta aqui do elefante. Vou fazer isso até selecionar todo ele. Se eu selecionar mais de um pedaço, assim, que eu não queira, eu posso mudar ele para o modo negativo e excluir aquele pedacinho ali que eu não quero. Então vou fazer a seleção de todo o elefante. Agora que eu selecionei o elefante, esse recorte do jeito que ele está aqui, ele não é muito bom, porque principalmente as bordas aqui ficam muito serrilhadas. Então a gente pode usar esse botãozinho aqui em cima, refinar aresta, ou ele também fica aqui, ó, em selecionar, refinar aresta, para melhorar um pouco a seleção aqui em volta. Eu vou fazer só um recorte dessa forma para ver como é que ficava. Se eu fizer um Ctrl J para destacar ele num novo layer, se eu me aproximar aqui com um zoom, ó, dá de ver que sobra um monte de pedacinhos aqui, o corte não fica muito interessante. Então, principalmente também a parte do pelo aqui, eu gostaria de ter ela um pouco melhor. Então eu vou dar uns Ctrl Z, voltar aqui na minha história, até ter minha seleção de novo. E antes de eu fazer o recorte, a gente consegue melhorar um pouco a seleção com esse refinar aresta. Então eu vou ligar ele, ele abre essa janela. Aqui a gente tem alguns modos de exibição, né, o caminho de formiga, né, que é a seleção normal, uma sobreposição mostrando em vermelho o que vai sair fora, contrastando contra um fundo preto, mostrando que só o elefante, né, em um fundo preto, um contraste contra um fundo branco, o preto e branco, que na verdade mostra o canal alfa, como é que vai ficar. Se a gente até chegar, deixa eu só fechar aqui, chegar mais próximo, a gente vê aqui como é que o recorte estava ficando. Aqui que a gente vê que o recorte não está muito limpo. A gente tem uma visualização em camadas, que se eu tivesse mais camadas aqui para baixo ele mostraria. E se revelar camada, acho que ele mostra camada normal. Então vou voltar aqui só no preto e branco e começar a ajustar aqui algumas opções. Por exemplo, se eu começar a aumentar esse suave, ó, quanto mais eu aumento o suave, mais ele arredonda aqui as bordinhas. Só que tem que tomar cuidado para não exagerar muito no efeito, porque senão ele acaba arredondando esse tipo de cantinho e acaba mostrando pedaços da imagem que você não vai querer. A gente tem a difusão, isso aqui também é chamado de feather. Quanto mais você aumenta essa difusão, mais ele borra, né, essa linha aqui, né, essa borda em volta da imagem. E a gente também tem o contraste, que o que ele vai fazer é empurrar o preto em direção ao branco e o branco em direção ao preto. Quanto mais eu aumento o contraste, ó, ele traz de volta. Se eu aumentar bastante o contraste, dá de ver que ele faz uma linha bem curvada. Só que tem que tomar cuidado de usar essa difusão com contraste. Aparentemente aqui está bom, mas se você olhar isso em outra imagem, por exemplo aqui contrastado contra o preto, tu vai notar que vai ficar um monte de pedacinhos aqui em volta. Aí já não vale a pena. Então vou deixar isso aqui tudo em 0 por enquanto. Aumentei só 1 de suave, quem sabe uns sei lá, 1 pixel de difusão e uns 5% de contraste, valores bem baixos mesmo. A gente tem esse deslocar aresta, que o que ele faz é só pegar esse nosso canal alfa e puxar para o lado de dentro, seria o contrair, ou expandir para o lado de fora, né, da seleção atual que ele está. Vou deixar isso aqui em 0 por enquanto. A gente tem tipos de saída, depois que a gente ajeita a aresta. A gente pode mandar fazer só uma atualização da seleção, criar uma nova máscara de camada, criar uma nova camada, né, como está escrito aqui na saída. Eu
pessoalmente prefiro uma nova camada com máscara, porque daí eu vou ter essa máscara junto com o meu elemento. Eu posso ainda refinar melhor minha seleção depois. Então vou deixar nesse modo. Vou voltar a contrastar contra o fundo preto, já que a imagem é mais clara, contra o preto fica mais fácil de enxergar. Essa parte aqui dos pelos é que eu quero usar daí essa ferramenta de pincel aqui em cima para dar uma melhorada. Então eu vou pintar aqui um pouco. Podem notar que quanto mais eu pinto com esse pincelzinho, ele vai aprendendo aqui o que eu quero mexer, o que eu quero manter, né, o que eu quero excluir. Apesar de ficar alguma sujeira aqui, depois quando a gente contrastar com outro fundo, isso aqui a gente acaba nem notando tanto, ele acaba se mesclando junto com a imagem de baixo. Ó, se eu ver isso contra um fundo cinza, né? Então, deixa eu continuar pintando aqui, nessas partes que eu vejo que falta um pedacinho do elefante. Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui para cima. Eu vou navegando aqui com a imagem. Isso é só para melhorar bem esses cantinhos, né? Eu vou passar isso praticamente em volta do elefante todo. Eu acho que isso aqui tá bom. Então eu vou dar um OK aqui para fazer uma nova máscara de camada. Então dá de ver que ele mantém a minha imagem original aqui como plano de fundo. Isso aqui até posso jogar fora, agora não vou mais usar. E o bom de você usar a máscara é que ele mantém a imagem original e cria essa transparência aqui associada. Então tudo que for preto e branco aqui, ele vai dar transparência. O que é branco fica e o que é preto sai fora. Sabendo disso, o bom é que você pode pegar depois um pincel e usando a cor preto e branco, você pode vir aqui próximo, né? Deixa só eu vir aqui e ter certeza que eu selecionei o canal alfa para não pintar no canal de cor. E você pode usar um pincel preto para excluir pedaços que você queira, ou usar o branco para fazer esses pedaços voltarem. Eu só vou aumentar a opacidade do meu brush aqui, que ele está baixo. Ó, e se eu pintar aqui com o pincel branco, dá de ver que eu consigo trazer a imagem de volta. Então agora aqui, nesse modo, você consegue fazer a seleção do jeito que você quer. Uma dica que eu dou é embaixo criar um fundo. Eu fiz um Ctrl nessa folhinha só para criar uma camada já no layer de baixo. Se eu vim aqui no Edit preencher, editar preencher, ele tem aqui no conteúdo mandar preencher com 50% de cinza. Então isso aqui é muito bom para você ver bem os contrastes do teu recorte, ou cinza, ou preto, ou branco, né? Eu gosto do cinza porque ele me mostra, eu consigo enxergar bem assim o que está ficando no fim das contas, né? Então agora eu vou voltar aqui no meu canal alfa do elefante, pegar meu pincel preto e começar a excluir uns pedacinhos assim que eu acho que ficou demais aqui pro lado de fora. Então posso melhorar um pouco mais aqui algumas partes que não ficaram muito boas. Acho que é isso. Agora a gente tem um elefante recortado. Vou só excluir essa camada e usar um crop aqui para cortar só a parte que interessa mesmo da foto. E aí a gente tem o elefante recortado. Agora a gente tem que mover ele lá para outra imagem e começar a integrar com a outra cena. Agora, para a gente mover a outra imagem, eu vou pegar aqui minha ferramenta de mover. Vou clicar bem no meio do elefante, né? Estou com ele selecionado aqui. Clico e arrasto ele aqui por outro documento. Espero ele abrir. Ainda estou segurando o botão do mouse, né? E solto aqui no meio. Dá de ver que tem um botãozinho de um mais. Quer dizer que ele vai adicionar essa foto. Ele só está dizendo que as cores aqui, os padrões de cor, é diferente de um e do outro.
né? A origem está usando um tipo de padrão, o destino tem outro. Eu vou só dar um ok aqui e ele que se entenda resolver esse problema aí. Então, agora estou aqui com o elefante. O que eu quero fazer é encaixar ele melhor. Só que dá de ver que eu tenho uma linhazinha aqui em volta, por causa que eu acho que ele não cortou aqui toda a imagem. Eu vou dar um Ctrl Z, eu vou deletar isso daqui. E deixa eu dar uma olhada o que aconteceu aqui. Porque eu, como não tinha usado o crop, teoricamente não era para ter aquela parte de fora. Então eu vou usar o crop de novo, só botar ele todo em volta. Deixa eu dar uma atualizada aqui para fazer de conta que eu movi. E dar um ok aqui em cima. Então dei mais um crop só para tentar garantir. Se eu voltar aqui para outra imagem, por aqui, ok, ele está me trazendo a imagem toda aqui, ele está criando um canal alfa extra, então é por isso que está ficando umas linhazinhas aqui, ó. Agora ficou uma aqui embaixo. Mas isso também é fácil de resolver. A gente pode criar uma seleção bem certinha aqui em volta do elefante. Aí eu posso mandar inverter essa seleção e pintar de preto aqui o resto do canal alfa. Então, com essa seleção, eu vou ali em seleção, inverter, editar, preencher. Aí eu posso mandar preencher aqui direto de preto. Aí vai preencher tudo aquilo lá de preto. Agora eu posso desfazer minha seleção. Seleção, cancelar seleção. Agora não tem aquela parte branca em volta, né? Tá mais tranquilo. Tem um pedacinho aqui por cima, mas nem vai aparecer nada aqui do elefante mais. Bom, agora que a gente tem o elefante, eu quero posicionar ele aqui. Só que eu estava vendo aqui a questão da sombra, ó. A sombra do elefante é como se ele viesse mais ou menos nessa linha, porque tu vê a sombra aqui embaixo da perna, né? Aqui embaixo da orelha, da boca. E a gente pode comparar com a sombra emitida aqui desse lado, ó. Então, olhando com essa sombra, eu acho que talvez se a gente inverter o elefante, em vez dele ficar da esquerda para a direita, ficar da direita para a esquerda, a gente consegue deixar a sombra um pouco mais parecida. Então, para inverter o elefante, eu vim aqui em editar, transformação e tem virar horizontalmente. Vou clicar aqui, ele flipa, né, o elefante. Agora eu só vou encaixar ele um pouquinho mais para cá. Eu quero que ele pareça um pouco mais longe, né? Aqui, se eu colocar o elefante, parece que ele está bem aqui próximo dessa parte, né? Mas se a gente usar o Ctrl T, ou transformação livre, você pode diminuir ele. Eu só vou ligar esse cadeado que tem aqui em cima para manter a proporção, que daí eu posso clicar e arrastar aqui no cantinho sem distorcer o elefante. Então eu vou achar mais ou menos um tamanho aqui, para parecer que ele está um pouco mais longe lá na calçada. Mais ou menos aqui assim, eu acho que tá bom. Eu vou deixar um pouquinho ele para dentro aqui, porque a gente fazendo essa parte amarela ficar por cima dele, a gente ajuda o elefante a integrar na cena, né? Então aqui eu vou dar um Enter. Acho que assim tá bom, só um pedacinho. E agora eu vou começar primeiro tirando essa parte aqui do elefante. Como a gente tem uma máscara, a gente pode pintar de preto essa parte toda, e onde a gente pintar de preto ele acaba sumindo. Só que para mim não perder esse canal alfa, o que eu vou fazer é duplicar esse layer e esconder isso aqui de baixo. Eu vou chamar isso aqui de LBCK, backup, e isso aqui só de elefante. Se eu precisar alguma coisa desse aqui, eu tenho ele aqui de volta. Então, selecionei de novo o elefante. E agora eu quero fazer uma seleção certinho aqui dessa parte do... Deixa eu desligar o negócio da tablet aqui. Vou ligando, esbarro no botão. Bom, então eu quero criar essa seleção. Eu vou só desabilitar o elefante um pouco para me enxergar melhor. E pegar minha ferramenta de seleção rápida. Vamos ver se eu, com essa aqui, resolve o meu problema. Acho que não está fazendo uma seleção muito boa. Eu vou desfazer com Ctrl D. E acho que nesse caso eu vou usar o Pen Tool.
Então vou pegar o Pen Tool, dar um zoom aqui e começar a traçar essa parede aqui. Então um clique, mais um clique, e vou ir fazer todo um contorno aqui em volta da parede com o Pen Tool. Depois o que eu posso fazer é converter esse caminho do Pen Tool numa seleção. Ok. A parede está feita, só vou dar um clique aqui, aqui e aqui para fechar todo esse quadrado. Aí eu clico com o botão direito, criar seleção. Ele pergunta se quer alguma difusão, né, para deixar mais suave. Até eu vou usar um pouco, quem sabe uns 2 pixels, e vou dar um OK. Agora posso ligar de novo o layer do meu elefante e clicando no canal alfa, eu posso ir lá e mandar preencher de preto. Então eu vou no editar, preencher e usar o preto aqui. OK, ele já vai tapar aquela área. Posso desfazer agora essa seleção. E ele já está agora para trás da parede aqui. Só que tem que tomar cuidado agora para mover. Se você mover, não fica muito interessante, né? Vai ter que refazer a máscara. Então a gente pode até usar aqui um bloqueador aqui de mover. Ó. Eu posso clicar nesse botãozinho, ele vai me permitir, né, pintar, mexer na transparência e tal, mas mover ele não vai deixar. Então deixa trancado o layer. Então agora o que falta fazer é integrar melhor as cores, que dá de ver que essa parte escura aqui, a gente não tem nenhuma parte escura igual ali. Então quero mostrar um método que eu uso para bater cores, que é transformar, bater cores com levels. Então esse vai ser o nosso próximo passo. Então para a gente bater os níveis de cor, eu vou usar o levels, mas eu não quero usar um levels direto em cima do elefante, porque isso acaba sendo um modo destrutivo. No momento que você der o OK em cima do levels, você embute já esse levels na foto do elefante. Então eu quero fazer isso separado. Para a gente fazer separado, a gente pode usar aqui uma camada de ajuste. Então eu vou criar aqui o de níveis, que é o levels. Só que se eu começar a mexer no levels aqui, ó, você vai notar que ele mexe todas as cores, né? Todo layer que tiver para baixo aqui desse nível vai ser afetado. Agora, quando você quer que esse layer afete só um outro, pode ver que tem um botãozinho aqui, que se você ligar ele se associa com a camada de baixo. Então, o atalho para isso aqui, ou você clica aqui, né? Dá de ver que ele faz uma setinha, ou você vai com o Alt entre um layer e outro. Ele faz aquele ganchinho. Quando você clica, eu agora associei esse nível só com o elefante. Se eu mudar os valores dele, ele vai ser só no elefante. Então agora a gente pode trabalhar nesse levels aqui, independente do elefante e sem alterar ele direto aqui dentro. Agora, para a gente analisar melhor as cores, eu prefiro trabalhar canal a canal, porque aqui no levels você tem o vermelho, verde e o azul, e você pode vir aqui na aba de canais e clicar, deixa eu só clicar no RGB e vermelho. Eu posso ver só canal vermelho, verde e azul. Eu acho mais fácil começar a integrar o elemento nessa visualização e depois voltar para o RGB e só dar uma nivelada. Então eu vou começar com o canal vermelho, troco aqui para canal vermelho também. Então estou olhando o vermelho e trabalhando com o vermelho. O primeiro passo que eu faço é tentar balancear a parte escura da imagem. Então aqui embaixo do elefante dá de ver que está bem escuro, enquanto que aqui na parte da cidade aqui, da vila, não está tão escuro. Então a gente pode deixar ele um pouco mais leve, esse escuro aqui. Eu vou vir aqui no meu levels e tirar um pouco desse escuro. Eu começo a tirar ele aqui embaixo. Acho que mais ou menos esse cinza aqui está mais parecido com isso daqui. Então é uma coisa que tem que treinar um pouco o olho, mas conforme você vai fazendo várias e várias vezes, com várias imagens diferentes, você vai treinando, né? Então aqui nivelei um pouco esse cinza, tá me parecendo ok. Agora tem esse branco, eu acho que não precisa mexer, né? Tirar branco na verdade, então eu vou deixar parado. Agora na parte do branco, dá de notar que aqui na imagem de trás a gente tem umas partes bem brancas, que nem aqui nessa lâmpada. Deixa eu só dar um Ctrl-, me afastar um pouco. Então o branco eu vou tentar acender um pouco mais, principalmente essas partezinhas aqui de cima do elefante. Eu vou pegar essa setinha e puxar
até aqui no começo dessa montanha, vamos chamar assim. Eu vou deixar o branco bem branco mesmo do elefante. Agora o preto a gente não precisa deixar mais preto, que pode deixar parado. E o que a gente precisa fazer é regular agora a escala de cinza, ou esse gama aqui. Então eu vou clicar e arrastar para a esquerda e para a direita, e fico me concentrando, tentando imaginar como se fosse um filme preto e branco. Eu fico olhando fixamente para um ponto só, e tento regular até ele se encaixar e parecer um filme. Então, acredito que por aqui assim tá bom o suficiente. Isso aqui é só um ponto de partida, né? Eu acabo fazendo isso nos 3 canais e depois eu volto para RGB para melhorar um pouco mais. Então aqui meio que deu uma batida com o vermelho. Agora eu vou trocar para verde e visualizar o verde também, né? Verde com verde. Começa o processo todo de novo. Então aqui eu posso tirar um pouco desse preto. Posso aumentar um pouco o branco e regular na escala de cinza aqui. Ok. Última vez para o azul. Troca para azul também os níveis. Tirar um pouco do preto. Acentuar um pouco do branco. E regular um pouco aqui na escala de cinza. As cores não vão bater 100%, né? Então eu vou voltar aqui para o RGB. É de ver que ele ficou bem azulado, né? Em comparação à nossa imagem. Antes e depois. Mas agora que eu bati pelo menos o preto e o branco, é mais fácil eu voltar canal a canal e regular daí agora só essa escala de cinza aqui, ó. Porque daí é um efeito bem mais sutil. Você fica olhando a imagem, né, fixamente, até você ver que ela está um pouco melhor integrada. Vocês podem perceber que eu estou mexendo só no gama aqui, só nessa parte da escala de cinza. O resto aqui, por exemplo, embaixo do elefante com lá já está bem mais de acordo. Acho que aqui tá bom. Se a gente desligar e ligar o Levels, dá de ver que ele se integra bem melhor. Esse é um jeito que eu uso para bater as cores. Agora, para a gente integrar o resto aqui da imagem, quando um animal desse tamanho está no chão, provavelmente ele vai emitir uma sombra grande aqui em volta dele. E a gente tem geralmente uma sombra de contato em 3D, a gente pode chamar isso de Ambient Occlusion, né, que é um passo, que onde tem um contato de uma superfície com outra superfície, acaba recebendo pouquíssima luz. Então geralmente tem uma coisinha bem escura, né, onde tem o contato das coisas. Então eu vou começar a fazer essa parte de sombra e iluminação. Eu vou criar um novo layer aqui abaixo do elefante. Isso aqui eu vou chamar de AO, de Ambient Occlusion. Esse AO é onde eu vou fazer as sombras do contato. Então eu vou chegar aqui próximo do pé. Vou pegar a minha ferramenta de pincel. Deixa eu escolher um pincel suave aqui, um tamanho de 15 pixels, eu acho que está bom. Opacidade está em 100% e cor preta. Beleza, então selecionei meu layer. E vou fazer só um risquinho aqui embaixo. Aí outro aqui nesse pé. Outro aqui. Eu acho que é isso aí. Estou notando que tem umas linhas amareladas aqui no contato. Eu vou tentar eliminar isso daí. Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar voltar com a minha seleção aqui com a minha máscara, encurtar ela um pouco, né, contrair um pouco a minha seleção, inverter ela e pintar o resto aqui de fora de preto. Eu acho que vai eliminar essa parte aqui, porque, deixa eu dar um Ctrl Z, tá ficando essa manchinha branca aqui em volta. Então, para voltar com a seleção é só você segurar o Ctrl e clicar em cima da máscara, ele volta com a seleção. Agora eu quero contrair ela, então eu vou ali em selecionar, modificar, contração. Vou contrair ela, acho que um pixel, vamos ver. Um pixel, acho que vai dar conta do recado. Eu vou experimentar com esse 1 pixel, qualquer coisa eu volto atrás. Agora que eu encurtei a seleção, posso inverter essa seleção. Vou lá em selecionar e inverter. Então quer dizer que eu selecionei daqui para fora agora. O que eu posso fazer é voltar aqui na minha máscara e mandar preencher de preto. Então vou lá em editar, preencher preto.
Opa, já sumiu. Deixa eu tirar essa seleção. Ah, ficou bem melhor. Opa, só o nosso elefante aqui que acabou ficando um pouquinho para fora aqui. Deixa eu tentar mover ele. Só que tem que desabilitar, né, o negócio de mover. Mover aqui um pixel aqui para direita, para não ficar aquele vazado ali. Trancar de novo. Deixa eu voltar para o meu layer de Ambient Occlusion. E agora a gente pode usar uma ferramenta de Blur para dar uma borrada aqui nessa parte do chão. Então eu vou ali em Filtro, Desfoque, e vou usar um desfoque de movimento, que depois eu posso mandar ele desfocar só na horizontal. Então eu vou aqui, desfoque de movimento, começo a aumentar aqui. Eu já noto que ele faz tipo uma sombrinha aqui assim no chão. Posso desfocar um pouquinho agora para todo lado. Então eu vou em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Só que tem que tomar cuidado para não borrar demais, que isso aqui é a sombra do contato. Depois a gente vai ter ainda uma segunda sombra. Acho que uns 2 pixels aqui já está bom o suficiente. Aqui ele acabou borrando demais, mas a gente pode apagar isso aqui com uma borracha. Só selecionar a borracha, diminuir um pouco aqui com a minha chave, né? Tem o colchete, é o atalho de diminuir. Posso pintar aqui para excluir essa sombra da parede. Beleza, agora a gente já tem um contatinho aqui no chão. Agora eu vou fazer uma segunda sombra, que vai ser a projeção desse elefante para cima. Outra coisa que está me incomodando é essa parte de cima que está muito escuro do elefante. Se eu só chegar um pouco próximo aqui, pegar minha ferramenta de pincel, pintar de preto na minha máscara, né? Tudo que eu pintar de preto na máscara acaba sumindo. Isso aqui veio lá da outra foto, eu nem sei o que é, mas se eu apagar eu acho que eu vou me integrar um pouco melhor o elefante aqui nessa parede. Bem melhor. Então, deixa eu voltar pro passo de sombra. Então eu vou criar mais um outro layer, chamar de sombra. Agora eu vou pegar minha ferramenta de pincel, vou pegar um pincel um pouco maior. 140 pixels. E agora eu vou diminuir a opacidade dele para já pintar devagar. Eu vou baixar aqui para uns 30%. Deixa eu ver se tá bom, dar uma pincelada. Acho que tá bom. Então a gente tem que imaginar que a luz aqui, ela vai vir aqui de cima, vai bater no elefante e vai gerar uma sombra aqui embaixo. Então o elefante também é um animal grande, então essa sombra pode começar aqui de fora. Eu vou começar a fazer como se fosse uma bola em volta do elefante. Só estou pintando aqui com a tablet. Essa parte que vaza aqui depois a gente pode resolver com uma borracha. Aqui seria a parte do pescoço e quem sabe aqui para tromba, né? Só que tem a cabeça do elefante com aquelas orelhas, a gente pode esticar ele um pouco mais aqui assim. Deixar um pouquinho mais redondo, a parte de trás. Eu acho que agora está parecendo uma sombra de elefante, pelo menos está parecendo um elefantezinho, né? E a gente pode começar a deixar mais sutil agora essa sombra. Eu vou dar um efeito de blur, vou lá em filtro, desfoque gaussiano, para borrar um pouco mais a sombra, porque essa sombra é bem difusa, né? Dá de ver aqui pelas outras, pela imagem de baixo. E ok. Agora só vou pegar uma borracha, vou aumentar um pouco o tamanho do pincel e excluir essa parte que a gente tinha passado aqui com a sombra. Beleza. Agora que a gente tem a sombra projetada, uma coisa que a gente pode fazer para integrar melhor a imagem é distribuir o ruído em toda ela, porque toda imagem que você tira uma foto, tua própria câmera acaba inserindo um ruído na tua imagem. Se eu der um zoom aqui, não sei se dá de perceber no vídeo, mas tem um pouquinho de granulação aqui na imagem. E o elefante também vai ter a sua própria granulação. Só que dependendo do tamanho das imagens, essas granulações podem variar. Então o que eu quero fazer é criar uma granulação mais padrão para jogar por cima de todo mundo. Então eu vou criar aqui um novo layer e eu vou pintar esse layer de cinza. Eu vou lá em Edit, Preencher, 50% de cinza.
Agora que ele é cinza, eu posso colocar o meu efeito de ruído. Então eu vou ali em filtro, ruído, adicionar ruído. E vou colocar aqui uns 20% de ruído. Isso aqui a gente pode regular depois na opacidade, né? E dar um OK. O interessante de você ter uma camada de 50% de cinza, quando você troca ele de normal para sobrepor, toda a parte cinza sai e fica só o ruído limpo. Se você chegar bem próximo, agora a gente tem o mesmo ruído tanto para a parte de trás quanto para a parte do elefante. Então integra um pouco melhor a imagem uma na outra. Só que está exagerado esse ruído, só que a gente pode regular isso na opacidade. Se você baixar um pouco a opacidade, consegue deixar o tanto que você quer. Eu vou deixar aqui uns 50% só. E agora tá beleza. Outra coisa que ajuda a integrar um pouco melhor a imagem é você colocar correções de cor por cima delas, porque daí a mesma correção de cor que vai afetar aqui, também vai afetar aqui. Então vai ter um mesmo nível de cor. Então eu vou criar uma camada de ajuste, vou criar umas curvas. E aqui nas curvas eu posso tirar um pouco dessa parte escura, deixar um pouco mais lavadinho, né? De ver que aqui fica mais parecido com aqui. E vou agora tentar trazer um pouco mais de contraste. Vou trazer aqui a parte escura um pouco mais para baixo e a parte clara um pouco mais para cima. Você acaba trazendo contraste para a imagem. Agora eu posso vir aqui e começar a brincar com as cores. Eu pessoalmente gosto de começar com o canal azul e inserir um pouco de azul nas sombras. Se você sobe aqui esse pontinho embaixo, você está dizendo que está inserindo azul na sombra. Dá de ver que todas as sombras aqui estão ficando com um tom um pouco mais azulado. Só que eu não quero subir tanto nos mid-tones e no highlight aqui na parte do meio em cima. Então eu posso criar um segundo ponto e segurar essa linhazinha aqui no meio, né? Então aqui eu acabo inserindo só sombra, só azul, só na parte das sombras. Agora eu vou vir aqui no canal verde e experimentar tirar um pouco do verde ou inserir mais verde. Eu acho que como essa imagem é mais avermelhada, eu vou tirar um pouco desse verde, só não tanto aqui do highlight. E vou vir aqui no canal vermelho e tentar acentuar um pouco mais o vermelho só no highlight também. Então eu tiro um pouco da sombra e aumento no highlight. Se eu desligar e ligar esse Curves, dá de ver que ele dá uma diferença boa. Ele acaba integrando bem, né? Porque o mesmo tom de cor que está aqui embaixo é o mesmo tom de cor que está aqui na porta, por exemplo. Esse ruído também ajuda a integrar bastante, né? E praticamente é isso daí. Aí a gente tem a nossa mescla de imagens. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.